A informação que eu tenho é que a perícia acaba de acessar os celulares, acaba de conseguir, a polícia conseguiu abrir o celular de Marcos Vinícius. Portanto, a polícia vai saber agora a motivação dos crimes. A polícia acredita que no celular de Marcos tem as informações. Enquanto os peritos estão agora abrindo o celular, a polícia está percorrendo todos os hospitais onde os técnicos em enfermagem trabalharam para saber se eles fizeram mais vítimas. Marcos Vinícius, no primeiro momento, ele negou que tivesse cometido um crime, só que agora ele confessou. E olha só, em um dos casos, ele aplicou o desinfetante, a pessoa teve uma parada cardíaca e depois ele entra no quarto com o desfibrilador para tentar reanimar a pessoa, como se ele estivesse ali tentando salvar, mas foi ele quem provocou a situação. A pessoa que ele mesmo havia envenenado. As 3 vítimas já confirmadas estavam apresentando melhora nos quadros de saúde e de uma hora para outra, as vítimas morreram. Eu tenho as vítimas aqui e duas informações chamam a atenção. João Clemente, Miranilde e Marcos Raimundo estavam acima do peso, estavam com obesidade. É uma informação. Se tem relação com as mortes, não sabemos. Outra informação, os 3 funcionários públicos. Será que tem alguma ligação? Reportagem inédita e exclusiva para você sobre um dos principais casos do ano aqui no Brasil. Reportagem na tela. Hospital Anchieta, Taguatinga. Denúncias gravíssimas. Deita! Polícia! Uma investigação comandada pela Coordenação de Repressão ao Homicídio e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil. 3 técnicos de enfermagem, Amanda Rodrigues de Souza, 28 anos, Marcela Camille Alves da Silva, 22, e Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos. Os 3 foram presos, acusados de matar pessoas internadas no hospital no final do ano passado. O técnico de enfermagem de 24 anos era quem ministrava, quem injetava os produtos na veia, nos acessos à veia dos pacientes. Ele também é estudante de fisioterapia e ele já trabalhou em vários hospitais anteriormente, seja hospitais privados como hospitais públicos. E logo após ele ter sido demitido desse hospital, onde os fatos ocorreram, ele estava trabalhando numa UTI infantil. As vítimas foram identificadas como João Clemente Pereira, supervisor de manutenção da CAESB, 63 anos, que vivia no Riacho Fundo 1. Marcos Raimundo Fernandes Moreira, servidor dos Correios, tinha 33 anos e morava em Braslândia. E Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, era professora aposentada e vivia em Taguatinga. Assim que o medicamento era injetado, inclusive o técnico de enfermagem, ele ia e prestava auxílio praticando massagem cardíaca na vítima que ele tinha acabado de injetar o produto. Durante o interrogatório, o técnico de enfermagem, acusado de ministrar as substâncias nos pacientes, tentou negar os crimes. Contudo, nós então mostramos as filmagens para ele, desde ele sentando no computador do médico, falsificando a receita, ele indo buscar esse medicamento na farmácia, até finalmente aplicar diretamente na veia das vítimas. Logo em seguida, ele vai até um desses leitos que estava essa vítima e faz 4 aplicações com essa medicação. Em cada aplicação, a vítima teve uma parada cardíaca quase que imediata, cerca de 10 a 15 segundos depois. A equipe conseguiu ressuscitar a vítima por 4 vezes. Quando então, já sem o remédio, ele vai até a pia do leito, pega um desinfetante hospitalar e faz mais de 10 injeções com esse desinfetante. E ali, então, de posse desse desinfetante, ele aplica mais de 10 injeções até que a vítima, então, não resiste a tanta substância química em seu corpo e acaba falecendo. A diretora do hospital desconfiou dos casos, fez uma auditoria interna e acionou a polícia. O que chamou atenção
foi que eles apresentaram uma evolução semelhante. E, em todos os casos, o que se observou? Que todos eles tinham condições de gravidade distintas. Um dos pacientes tinha uma certa estabilidade, mas todos apresentaram piora súbita, abrupta, no quadro clínico. A polícia ainda investiga a motivação para os crimes. Uma testemunha que preferiu não se identificar explicou que os pacientes chegaram ao hospital andando. E o que mais levantou suspeita foi porque todos esses pacientes chegaram aqui andando, conscientes. Então ficou muito suspeito. O envolvimento das outras técnicas é por causa da dupla checagem que a gente fala. Ela conta ainda que achou estranha a situação dos 3 pacientes. Esse servidor público de 63 anos e a professora de 70 anos, eles tiveram uma parada cardiorrespiratória juntos, no mesmo horário, e um outro paciente em outra ilha também teve uma parada. Então foram 3 paradas ao mesmo tempo nesse dia. A UTI inteira ficou caótica por causa dessas paradas. Todos os 3 pacientes eram pacientes potencialmente graves. 2 deles já tiveram outras paradas cardiorrespiratórias antes. Eram obesos, com muitas comorbidades. Então, a gente acha que ele pensou que ia passar despercebido, porque eram pacientes que tinham um grande risco de morte. Magno de Paula é advogado da família da vítima de 33 anos. E ele falou com a nossa equipe. Um rapaz jovem, cheio de sonhos, com uma filha de 5 anos de idade para criar. Era um pai super presente, né? Funcionário público. Teve dores abdominais, uma suspeita de uma pancreatite, algo que não é grave. No dia 18, foi para o hospital. Um hospital, assim, aparentemente bom, né? Que todo mundo achava que era confiável. E aí, lá no hospital, ele foi internado para medicar, não voltou mais. Foi só piorando, piorando. Dias depois teve 2 paradas cardíacas, até ter a última parada. Entrou andando, conversando com os amigos, com todo mundo. Normal, igual estamos conversando aqui agora. Andando, conversando, reclamando das dores abdominais. Nada assim que fosse insuportável. Poderia até deixar para ir no hospital no próximo dia. E aí aconteceu isso, não voltou mais.